A paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos sobre história e geografia bíblica. Estou aqui com os companheiros, pastor Antônio Carlos. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Professor Vinícius. Amém. Paz do Senhor, aos pastores, aos irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos episódios, sendo que hoje nós vamos falar sobre a segunda viagem de Paulo, o final dela. No último episódio, nós paramos em Atenas. Agora é a vez de nós irmos para Corinto. Mas antes eu queria só nos localizarmos aqui no tempo. Essa segunda viagem, o final dela, aconteceu por volta do ano 53 depois de Cristo. Ou seja, 20 anos após a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se passaram 20 anos, muitas evangelizações, muitas conversões, desde Pentecostes, depois primeira viagem de Paulo, e agora na segunda ele já passou lá pela atual Turquia, as igrejas, veio, atravessou ali o mar, chegou na Macedônia, desceu por toda a Grécia e agora está chegando em Corinto, e essa é a história que nós vamos contar hoje. Vou passar a palavra aqui para o pastor Antônio Carlos. Amém. A paz do Senhor, mais uma vez. Na segunda viagem de Paulo, o ponto onde nós chegamos, paramos em Atenas, onde Paulo estava, onde havia pregado a palavra, lembrando que Timóteo e Silas, seus companheiros de viagem, estavam ainda em Bereia. Um ponto importante que gostaríamos de voltar a falar: Paulo está saindo agora de Atenas na direção de Corinto, muito próximo, que está naquela região chamada Acaia, atual Grécia. Mas um ponto importante foi a pregação de Paulo no Areópago. Lembrando, Areópago, a palavra grega que significa colina de Ares, que era um deus da mitologia grega. Romanizando esse nome, iria para o latim como Marte, também conhecido, deus da guerra. Bom, o Areópago, como nós já foi mencionado no episódio passado, era um local de discussões, um lugar de levar novidades. E diz a palavra que os atenienses se ocupavam de ouvir e de falar de novidades. E era muito grande, só lembrando que hoje nós temos certos materiais que não tinha naquela época. Hoje nós temos estrutura metálica, que se alcança grandes vãos. Mas é bom pensar sempre num campo de futebol, tipo uma arena onde não tem teto, porque seria muito difícil fazer uma construção com cobertura. Então era realmente parecido com um estádio e cabia muita gente. Observe, os irmãos, que Paulo, ao entrar no Areópago, ele fala que percebeu que os atenienses eram muito supersticiosos, porque tinham vários deuses. E também, comparando também aos deuses, ao número de deuses, também era o seu número de filósofos, que falava de diversas coisas da vida, buscando sempre uma explicação para o porvir, sem conseguir alcançar essa conclusão, que só foi alcançada quando Paulo esteve lá. Mas o que é muito importante, considero, que nós devemos levar em conta, é que o Areópago, esse lugar de discussões, era um lugar de uma influência muito grande, não somente em Atenas, também a influência em Corinto, na região da Grécia e da Macedônia,
e isso espalhava, porque nos outros lugares tinham seus deuses também. Então era um lugar que influenciava a cultura. Essas discussões, essa forma de pensar, a superstição, a multiplicação dos deuses, isso influenciava toda a população do mundo daquela época. Mas Paulo, quando entra no Areópago, ele não se deixou influenciar pela cultura, pela filosofia, nem pelos deuses da Grécia ou de Atenas. Ao contrário, ele não se deixou influenciar e ele ainda aproveitou, vamos dizer, o sistema feito, a construção feita e esse aparelhamento para falar e ouvir e discutir, ele usou isso para levar uma palavra de salvação. Então, muito importante isso. Hoje, se nós pegarmos, pedir licença para o pastor Edson aqui, se você pegar um celular aqui, você tem inúmeros areópagos aqui dentro. Mas a mensagem de Paulo, o ensino de Paulo, é que nós podemos ter tudo isso, sabendo usar com o temor e a sabedoria de Deus para aquilo que for bom. E fazendo como Paulo, ao invés de essas doutrinas estranhas, esses pensamentos estranhos nos influenciarem, nós sermos usados pelo Senhor, usando esses mecanismos para levar a palavra de salvação. Hoje, nós temos aqui vários meios de transmissão. Temos esse meio aqui no qual estamos hoje, a Rádio Manaim, o satélite. Temos as redes sociais. Aí fica a pergunta para nós aqui, uma pergunta no sentido bem positivo. Nós vamos deixar que as doutrinas estranhas nos influenciem ou nós seremos usados nas mãos do Senhor para levar a palavra de Deus a uma grande população que está perdida e sem salvação? Então nós convidamos aqui aos irmãos que estão participando conosco que tomemos o exemplo de Paulo. Vamos usar todos os mecanismos que tem para levar a palavra de salvação que o Senhor tem nos dado e os meios que o Senhor nos tem dado. Muito bem. Então, feita essa colocação, Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. Como eu já falei um pouco, eu vou deixar aqui o pastor Ian conduzir. Acho que o professor Vinícius tem algum comentário aqui nessa introdução de Corinto. O professor Vinícius tem uma introdução muito boa, mas pegando essa palavra aí que tu falasse, é interessante que o Senhor, o professor Vinícius comentou um texto no episódio passado, que nós vamos se referir a ele novamente hoje. Paulo, o Senhor disse, Paulo, não temas, né? Mas fales, né? E não te cales. E não te cales. Então, o Senhor, nesse ambiente lá do Areópago, o Senhor mandou ele lá. Estão falando de tudo quanto é tipo de deuses, mas a minha palavra tem que estar lá. E assim como o pastor mencionou a questão do celular, da internet em si, né, o nosso povo não vai ter como fugir disso, né? Mas tem que usar bem, e a palavra é essa, né? Exatamente. Não temas, não te cales, né? E ter sabedoria para nesse meio divulgar a palavra do Senhor, né? Hoje nós usamos, né? Compartilhe, né? Exatamente. Porque é a melhor maneira de tu... não é por acaso que o Bill Gates colocou o nome Windows, né? Na plataforma dele, no browser dele. Por quê? Porque é uma janela para o mundo. Então se conversa com o mundo inteiro. Mas, professor Vinícius, amém. Vamos à introdução. Cabe nós falarmos aqui desse ímpeto
com o qual a igreja primitiva pôde contar, não é? E era algo movido pelo Espírito do Senhor. Isso é importante para nós, porque quando Paulo é então renovado pelo Senhor em uma visão, e o Senhor diz para ele assim: Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque nós, enquanto servos do Senhor, estamos a todo tempo servindo, sendo renovados, sendo reanimados, porque a palavra do Evangelho eterno precisa avançar. E falar de todos esses, esses desafios vividos ali por Paulo, nesse momento, quando Paulo então sai de Atenas e vai para Corinto, nós estamos falando de um momento que ele estava sozinho, né? Então, os companheiros Timóteo, Silas, ainda permaneceram em Corinto. Então, todo essa missão que foi dada pelo Senhor a esses servos não era uma missão simples, não era uma missão fácil. Nós ouvimos aqui o pastor Antônio Carlos falar, né, da cultura difundida no mundo, a superstição, né, as filosofias, razões para essa vida. Mas, politicamente, nós estamos falando de alguns desafios que foram sofridos até pelo domínio do império da época, que era o Império Romano. Então, os irmãos conseguem até acompanhar na tela que estamos falando de um império vasto, com centenas, até com milhares de quilômetros, que abrangiam, então, alguns continentes. Nós temos ali na tela, então, a própria Península Itálica, onde estava Roma, mas também para a esquerda nós temos a região da Gália, que onde hoje é mais ou menos a França, né? Mas também lugares onde hoje está Espanha, Portugal. Ao sul, abaixo agora do mar, que nós temos na tela o Mar Mediterrâneo, nós temos o norte da África. Ao lado direito, nós temos exatamente a região da qual nós estamos falando hoje, que era conhecida como Península Grega, ou alguns também chamavam de Balcãs nessa época. Até hoje a região é chamada dos Balcãs, né? Que é onde estão as regiões da Macedônia e a região da Acaia. Agora, também vale lembrar que o Império Romano ele era tão extenso que chegava às regiões de onde hoje é a Turquia e na época era conhecido como Ásia Menor, onde muitas igrejas foram fundadas. Quer dizer, o domínio, né, imperial, o domínio do homem, a força do império não eram a ponto de barrar, de impedir a operação do Espírito Santo, porque esses servos foram usados para a glória do Senhor e muitas igrejas foram fundadas. E até mesmo descendo um pouquinho dessa região, que é a Ásia Menor, nós temos a região da Palestina, onde fica o território de Israel, por exemplo. Então era um território, na verdade era um império com um território muito vasto e havia, então, um imperador já nessa época, o imperador romano, eram estabelecidos procônsulos, cônsulos e procônsulos, que então dominavam aqueles territórios. Inclusive, nós vamos encontrar algumas nomenclaturas dessas na própria Bíblia, onde nós estamos lendo Atos dos Apóstolos, os territórios das viagens missionárias. Então, nós estamos falando de lugares que, pela proteção do Senhor, esses homens foram usados com poder, com graça, e o Evangelho ficou em muitos povos. Estamos falando ali, por exemplo, da região de Atenas para Corinto, dá 70 quilômetros de distância. Paulo foi sozinho e, então, aquela região de Corinto era até um ponto central, um ponto de comércio, um ponto de encontro. Era uma cidade até estratégica, porque ficava próxima a mar, não é? Então, nós temos ali um ponto comercial, então, uma localidade que passavam muitas pessoas, não é? Por essa característica de ser próxima ao litoral, do comércio. Então, foi um lugar escolhido pelo Senhor para que Paulo estivesse. Então, nós vamos entrar agora
né, mais nessa história da evangelização de Corinto, que é um lugar onde Paulo vai permanecer 18 meses, ou seja, vai ficar 1 ano e meio evangelizando, disputando nas sinagogas, inclusive vão conhecer um casal, não é? Vou passar aqui a palavra agora, que vai ser muito mencionado como ajudadores do evangelho. E nós vemos em tudo isso a formação de um corpo vivo, o corpo de Cristo. A igreja, né, o servo de Deus não está só, não, ele está inserido num corpo vivo. Glória a Deus. Bom, esse casal é Priscila e Áquila. A palavra cita que Priscila e Áquila, eles estavam em Roma e eles são expulsos de Roma, ou expulsos, não podemos dizer que não seja expulsos, eles saíram porque Cláudio, né, o imperador da época, estava tendo um problema, perseguindo e querendo que os cristãos saíssem de Roma. E Priscila e Áquila, então, estavam em Roma e eles vêm para essa região de Corinto e tem, então, ali o encontro com Paulo, e esse encontro ele vai gerar aqui uma comunhão que depois vai para Éfeso e vai ter uma continuidade que nós vamos conhecer depois. Mas eu queria aproveitar aqui o que o professor Vinícius falou, né, das sinagogas. Nós conversamos um pouquinho antes aqui de iniciar esse episódio a respeito das sinagogas, da onde vieram as sinagogas, porque tinha o templo e o local de adoração era só o templo, né? E não houve assim nada na Bíblia mudando para a sinagoga. Mas nós vemos que no período dos Macabeus, ou 300 anos antes de Cristo, naquele período interbíblico, né, o período do silêncio de Deus, dos 400 anos do silêncio de Deus, nesse período entraram as sinagogas. Né? Nós vemos que os Macabeus, que eram um grupo de judeus, né, que até conquistaram a região da Judéia, de Israel, por uns 80 anos, né, do ano 140, aproximado até o ano 60 antes de Cristo, eles tomaram de volta ali a região, né, de Israel. E nesse período havia, como os gregos que dominavam essa área, né, aqueles 4 capitães que foram falados aqui, que deram continuidade ao Império Greco-Macedônico, eles tinham uma certa leveza, permitiam, e os macabeus, né, judeus, se aproveitaram disso para reconquistar aquela região. E aí o que a história fala é que os judeus que moravam mais afastados, era permitido eles construírem, reunirem nas suas casas, que depois começou a aumentar, e então surgem as sinagogas. E o pastor Antônio Carlos citou muito bem na nossa conversa que era diferente do templo. O templo era um local que entrava o sacerdote, o sumo sacerdote, e mais ninguém. Eles ofereciam sacrifício. Já as sinagogas eram locais de reuniões. Depois os cristãos pegam essa forma de culto, né? Primeiro reunindo nas casas, né? Nesse período que nós estamos falando aqui, reuniam nas casas, né? Iam pregar nas sinagogas dos judeus, mas quando haviam as conversões, começavam a se reunir nas casas, porque não era permitido a eles, né, ter um local de culto próprio. Lá para o 3º século, início do 4º século, é que, de fato, né, no final do 3º século, começou já a se construir alguma coisa, e no início do 4º século, então veio lá Constantino, e aí foi permitido então ter locais de culto. A mãe de Constantino lá até construiu lá aquelas grandes igrejas, lá os templos,
né? O templo da Natividade, o templo da Assunção, mas isso é outra história. Vamos voltar aqui à nossa história, só para nós entendermos, né, de onde veio As sinagogas. as sinagogas, né, que nós falamos tanto e que Paulo, né, pregava nas sinagogas. Para ter uma ideia aqui, o templo ainda não havia sido destruído, o templo só foi destruído no ano 70, mas já haviam as sinagogas. Então ela vem dessa história, nesse período do silêncio de Deus. Eu até quero fazer aqui um convite aqui, né? Eu acompanhei aqui um outro programa que nós temos aqui na TV Manaim, que se chama A Bíblia e a Filosofia. Tem 3 episódios sobre o período do silêncio de Deus. O professor Vinícius participou desses episódios e é muito bom, é muito interessante, vai se compreender muito disso que estamos falando aqui agora, tudo o que aconteceu nesse período do silêncio de Deus. Pastor Antônio Carlos. Perfeitamente. Pastor Edson estava falando das sinagogas. Então, penso que ficou claro, só lembrando, né, que o templo tinha o santuário, tinha o pátio, o altar dos holocaustos, tinha o santuário, tinha o Santíssimo, e toda a ministração era feita pelo sacerdote. Já as sinagogas eram um salão onde as pessoas oravam e liam a palavra. Podemos até, no vídeo, mostrar uma projeção de como era uma sinagoga do primeiro século. Os irmãos podem acompanhar ali uma área externa, alguma arborização, fonte. Então, havia, né, uma área interna também, com um coreto. Então, era um lugar usado exatamente para leitura, exposição das Escrituras, e onde, não é, o ritual, né, era realizado nessa época pós-exílio, então, e adentrou como uma cultura também no primeiro século pelos judeus. Bem diferente do templo, que o templo havia uma ordenação de culto da parte do Senhor, introduzida por Moisés, ou transmitida por Moisés, que tinha o perdão dos pecados e tinha outros significados e outras operações. Então, a sinagoga era um local de estudo. O professor Vinícius estava falando aqui do governo romano, do Império Romano. É um império mundial que facilitou todos os meios de locomoção através das suas vias. Ele já comentou sobre isso. Às vezes a via terminava no mar, tomava o navio, a estrada continuava do outro lado. Mas, além disso, o professor Vinícius não fez a citação, que ele sabe perfeitamente o que eu vou dizer também, é que todo o império falava o grego. Todo o império falava o grego. E Paulo usou muito bem o idioma grego para transmitir a palavra do Senhor. E não só a locomoção era fácil dentro do Império Romano, como todos falavam a mesma língua. Lembrando que a cultura grega foi deixada por Alexandre o Grande. Apesar do Império Romano ter conquistado o Império Medo-Persa, conquistado o mundo inteiro, mas permaneceu a língua. Os romanos falavam latim, mas permaneceu o idioma grego. Todos falavam a sua língua da sua região de nascimento, onde morava, mas também falava o grego, o que possibilitou uma expansão maravilhosa do Evangelho. Agora, voltando, pontuando, Silas e Timóteo e Silas estavam na Bereia. Paulo em Atenas. Paulo deixa Atenas, como disse aqui o professor, era uma distância aí de 50, 60 quilômetros, muito próxima. Ele vai para Corinto. Cabe lembrar, dentro dessa importância citada da cidade de Corinto, lá também eles faziam os chamados Jogos Istmos, o que era concorrido por todo o império.
todos gostavam, e o que fortaleceu muito a cidade, tanto no sentido de comércio, como no sentido também da preparação para esses jogos. A palavra istmo é uma faixa estreita de terra que ligava Atenas a Corinto. Basicamente, tinha outras cidades, né? Não é? E então Corinto era realmente uma cidade muito importante e tinha um porto importante lá chamado Cencreia, onde Paulo iria passar. Ele vai passar ainda, na nossa descrição. Então a cidade ela tinha acessos tanto por terra como por mar. Então, uma cidade muito importante. Então, Paulo sai de Atenas, fazendo a lembrança novamente, ele sai sozinho de Atenas, vai para Corinto, após a sua pregação maravilhosa no Areópago. Quando ele chega em Corinto, ele encontra esse casal mencionado aqui pelos nossos companheiros, que era Áquila e Priscila. Áquila era natural do Ponto. O mapa aqui, que vai ser colocado, vai mostrar como que ele lá do Ponto, que é na parte norte da Ásia Menor, atual Turquia? Sim. Atual Turquia, mais distante do mar, do mar Egeu, né? Mais distante, ele vai morar em Roma. E o imperador Cláudio determinou que todos os judeus saíssem de Roma. Exato. E vai esse casal, Áquila e Priscila, para Corinto, e Paulo os encontra. Eles eram também servos de Deus. Também já foi pontuado aqui que Áquila, ele construía tendas, que era a mesma profissão de Paulo. Então eles se uniram não somente no trabalho, mas também na palavra. E Paulo, então, entrou nas sinagogas, todas as cidades tinham sinagoga. Vou abrir um parênteses para lembrar que Jesus também entrou numa sinagoga, que foi em Nazaré, não é? Como o ministro da sinagoga, num sábado lia os profetas, outro sábado ele lia a lei. Então tinha os livros eram em rolos, tinha o rolo do dia. Quando entregou na mão de Jesus, ele abriu, era um capítulo de Isaías que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor Jesus disse, após ler, pegou o rolo, entregou ao ministro e disse a todos: hoje essa escritura se cumpriu em vossos ouvidos. O culto foi profético, né? Naquele dia o culto foi profético. As profecias se cumpriram na pessoa de Jesus. Só mencionei, fechando parênteses, dizendo que Jesus também entrou numa sinagoga. E Paulo entrava nas sinagogas, que era um lugar de reunião, muito propício para pregar a palavra. Mas depois de um certo tempo que ele estava pregando a palavra, uma parte dos judeus, com ciúme e insatisfeitos com a pregação de Paulo, porque no ver deles contrariava a lei de Moisés, eles eles resistiram a Paulo. E Paulo sacudiu as suas vestes e disse que ele iria abandonar os judeus e iria pregar a palavra aos gentios. Aliás, lembrando que Paulo foi o chamado apóstolo dos gentios, né? Que levou a palavra a toda a região, a todo o mundo da ocasião. E saindo de lá, ele foi recebido na casa de um homem de Deus, temente a Deus, chamado Tito Justo. E a casa dele era vizinha à sinagoga. A palavra não fala como isso sucedeu, mas por certo, Paulo pregando a palavra chegou até o chefe da sinagoga, chamado principal da sinagoga, chamado Crispo, e ele se converteu com a pregação de Paulo, com toda a sua casa. Lá dentro da cidade de Corinto, isso foi um sinal tão grande que muita gente se converteu ao Senhor, mediante a pregação de Paulo. Lembra quanto tempo ele pregou a palavra lá? Um ano e meio. 18 meses, né? Um ano e meio. Os judeus ainda enciumados, porque muitas pessoas estavam se convertendo ao Senhor pela pregação de Paulo, eles foram até
O procônsul, já foi falado aqui que procônsul era o governador de uma província. O governador da Acaia era Gálio. E ele não era só o governador, ele era juiz também. Ele julgava as questões. E eles foram levando, dizendo que Paulo estava trazendo costumes estranhos para a cidade, não é? Contrários à lei de Moisés, tal. E reuniu um grupo grande, estando presente também neste grupo, um principal da sinagoga também chamado Sóstenes. Quer dizer, o Crispo se converteu, mas tinha outro, não se sabe se tinha mais de um principal ou se Sóstenes até substituiu a Crispo que se converteu. Mas o que importa é que a palavra indica que Sóstenes, esse principal da sinagoga, ele liderou essa confusão que foi feita, esse tumulto que foi feito. Mas o governador Gálio, ou procônsul Gálio, ele disse o seguinte: olha, se tivesse havido algum crime, eu até iria examinar. Mas se é questão de lei de vocês, se é questão de palavras, é questão de entendimento, resolvam vocês isso, que eu não quero entrar nesse assunto. E os expulsou do tribunal. E os judeus, enfurecidos com o fato, acabaram espancando Sóstenes, que era o principal da sinagoga. Também não diz o porquê, pode-se presumir que é porque ele que levantou a questão e não foi atendido, criou lá um desentendimento, acabaram espancando esse principal da sinagoga. E Paulo ainda permaneceu muito tempo dentro desse 1 ano e meio, né? Dentro desses 18 meses, ele permaneceu ainda muito tempo ali em Corinto, e foi ali que houve aquela palavra do Senhor a Paulo, dizendo que tinha muito povo na cidade, não é? Sim, foi isso? foi. Então, o Senhor falou em visão a Paulo, até antes desse tumulto: Paulo, fale e não te cales, porque eu tenho muito povo aqui nessa cidade. E Deus operou grandiosamente com salvação de muitas vidas, o que realmente até provocou esse tumulto levantado por Sóstenes. Então, a partir daí, Paulo decide retornar a Jerusalém. Após isso que sucedeu ali na experiência de Gálio e como ele, né, procedeu, não havia essa preocupação com que não infringia a lei romana. Exatamente. O interesse, né, do procônsul, do império, era manter a ordem, então cada um cuidava dos seus próprios assuntos. Mas vale nós dizermos que após acontecer isso, a promessa que o Senhor havia feito a Paulo: ninguém lançará mão de ti. Foi o Senhor quem protegeu a vida de Paulo. É o Senhor quem protege a vida dos seus servos. E nós contamos com essa proteção do Senhor. Paulo, então, após permanecer 1 ano e meio naquela cidade, porque era uma cidade, né, realmente organizada, tem também a planta que pode ser colocada ali também no vídeo da cidade. Ela era uma cidade estruturada, não é, com um teatro, com um pequeno teatro, né, que é o Odeão, né? Além de ter templo, não é, para uma capacidade, templos maiores para compreender mais pessoas, até porque afluíam muitas populações vizinhas para aquela localização. Havia centro comercial. Então, Paulo vai sair da cidade depois de 1 ano e meio e sai pelo porto de Cencreia. Exatamente. Então, ali naquela cidade, ele tem um objetivo, que é voltar, né, para Jerusalém e depois para Síria, não é? Mas então nós vamos depois seguir com outros comentários, porque rumo à sua rota, ele passou então em outra cidade, que foi a cidade de Éfeso. Mas não foi o único momento, a única estadia de Paulo em Éfeso. Ele passa, mas depois, quando ele empreende a terceira viagem, ele volta para essa cidade e nós vamos ver grandes obras feitas pelo Espírito Santo nessa ocasião.
Amém. Estamos encerrando aqui o nosso episódio, só reforçando aqui, os historiadores, como já foi falado aqui, os historiadores eles reforçam que Corinto era uma cidade cosmopolita, ou seja, na época, gente de todas as nações, de todos os povos, passavam por ali, as culturas de outros povos, o mercado que havia ali era uma circulação de muitas pessoas, tinha estrada por terra, tinha o porto, então era uma cidade muito importante e o Senhor, então, envia Paulo ali para falar, não se calar, e interessante que houve uma oposição ali, né? Como teve em outros lugares, né? A oposição nunca faltou. Podia falar do Deus tal, filosofia tal, ninguém se opunha a ponto de espancar, mas a partir do momento que se falasse do Evangelho, a palavra do Senhor, já vinha essa ira, essa oposição, e às vezes partiam para violência, espancamento. É o que nós vimos aqui, quase se deu também aqui na cidade de Corinto, Sóstenes, que levou a pior lá, acabou ele apanhando ali no lugar dos discípulos, no lugar dos servos do Senhor. Mas ficamos por aqui hoje, esperamos todos no próximo episódio. A paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. Paz do Senhor aos irmãos. Paz do Senhor, professor Vinícius. Amém. Paz do Senhor aos irmãos. Paz do Senhor a todos. Amém.